No caso da saúde mental, inclusive, a verba federal não chega a 30%, dá 20%, 25%, e o Estado só põe os medicamentos de alto custo. Hoje, o atendimento de saúde é responsabilidade do município. O Estado, ele gerencia o atendimento. Apesar de ter assumido a responsabilidade, o governo municipal peca na gestão ao deixar faltar medicamentos. Muitas vezes aconteceu de ir no posto de saúde e não ter medicação, e a gente tem que voltar ao médico, pedir nova receita e você ir na farmácia comprar porque não tinha medicação. Sem o tratamento com os remédios, o bipolar pode ter atitudes extremas, como descontrole financeiro, abuso de álcool e drogas e ideias de suicídio. Nessas ocasiões, a ajuda das pessoas próximas, como família e amigos, é essencial. É importantíssimo o acompanhamento da família. Se ele não estivesse no Cândido, não tivesse trabalhando e também fazendo parte, porque assim não é só o trabalho, mas fazendo a terapia, hoje ele teria voltado para uma clínica psiquiátrica. A família precisa também perceber, porque a família precisa socorrer quando a pessoa mesmo entra em crise e ela não detecta. E muitas vezes é a família que precisa dar o remédio nos períodos mais críticos. Então é um trabalho conjunto. A Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, surgiu para auxiliar a família a lidar com o tratamento do paciente. Apesar da importância desse apoio, Campinas não possui esse suporte. E o apoio familiar é uma coisa assim primordial, porque ele vai entender o dia que você não vai levantar, ele vai entender o dia que você não vai lavar louça, ele vai entender que você não quer tomar banho, que você não tem libido, que acaba, a vida fica zerada e você começa de novo. Como nem todo paciente tinha o apoio da família e muitas vezes era abandonado nos manicômios, foi apresentada em 1978 a proposta da reforma psiquiátrica. O objetivo era diminuir gradativamente o número de internações até a extinção. Na época, Campinas tinha 1.200 vagas para as doenças mentais. Em 2001, foi aprovado o projeto de lei do deputado federal mineiro Paulo Delgado, que propôs a redução de leitos em hospitais psiquiátricos. A cidade de Campinas possui hoje em torno de 11 mil portadores do transtorno bipolar e apenas 120 leitos. Para a prefeitura, este número é considerado suficiente. Campinas tem 1 milhão de habitantes. Por volta de 500 mil vidas e 550 usam o SUS. 450 mil habitantes usam os planos de saúde, que existem vários na cidade. Então, desse seu número, metade eu acredito que eles estejam na saúde privada. No caso da saúde mental, por exemplo, a gente tem muitos atendimentos em centros de saúde que não são registrados em lugar nenhum. Então, é um problema sério esse. Com a redução das internações, os portadores de doenças mentais, inclusive do transtorno bipolar, começaram a ser tratados no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Hoje, a média nacional é de 0,48 centros por 1.000 habitantes. Em Campinas, este número chega a 0,86. Apesar de não ter nenhum atendimento específico para o transtorno, a cidade pode ser considerada modelo no tratamento da saúde mental. A realidade de Campinas é uma realidade diferenciada do Brasil, Muitos hospitais por aí ainda funcionam, muitos lugares, são poucos CAPs, poucos projetos de geração de renda, de convivência, enfim, esse projeto da ampliação da rede de saúde mental. O paciente do CAPS tem o atendimento de profissionais da psiquiatria, da enfermagem, da terapia ocupacional e da psicologia. Quando o usuário ele chega e ele é inserido no CAPS para assistência, a gente define se o caso ele é intensivo, não intensivo ou semi-intensivo. Ele pode ter no seu fluxo aqui dentro, medicação assistida, ser mais assim um quadro de cuidado intensivo, estar mais em crise, então a gente vai cuidar de tudo. A gente entende que o ser humano é mais complexo que a psiquiatria, que a psicologia, que a enfermagem, que todas as áreas, nessa possibilidade efetiva de troca entre os saberes, podem entender o ser humano de um modo mais complexo e intervir em diferentes facetas. Hoje, 30 anos após o início da reforma psiquiátrica, a substituição dos manicômios pelos CAPs
ainda gera polêmica em relação ao tratamento do transtorno bipolar. O CAPS não está aparelhado para conter uma pessoa numa agitação psicomotora, por exemplo, ou deixar a pessoa lá 1 ou 2 semanas internada até ela melhorar o suficiente para poder dar seguimento em casa.